Boulos tem ó. Aqui, ó. Esse cara, tá? Vai salvar. Tem gente que vai achar verdade isso aí, tá? A fórmula mágica é essa fórmula que vai fazer a gasolina ficar 10 centavos. Boulos tem fórmula mágica pra gasolina ficar barata. Em abril, vamos fingir que a gasolina veio de fora. Inclusive, em abril, a Petrobras vai ter um novo conselho administrativo. Essas pessoas, elas estão sendo escolhidas agora. E assim, isso é muito, muito importante, porque elas vão definir como é que vai ser aí essa política de preços da Petrobras daqui para frente, né? Ou elas vão ajudar a definir isso, e isso é, assim, importante, cara, para todos os setores da economia brasileira. Não tem jeito, né? Você sabe, combustível mexe com tudo. É um setor absolutamente estratégico, né? E o Brasil hoje, ele tem um problema chamado PPI. O governo Bolsonaro dizia muito que o problema da gasolina era o ICMS, não era isso? E o problema acaba sendo o PPI, é outra sigla, né? O preço de paridade de importação. Isso foi instituído, a gente já explicou isso aqui antes, hein? Lá no governo Temer. E basicamente é um faz de conta. Vamos fingir que a gasolina brasileira é importada. Vamos fingir que é importado, porque aí fica mais caro e tem mais dividendos para distribuir entre os acionistas depois, né? Essa é a história básica do PPI. Só que aí, mexer nisso é muito difícil, politicamente muito difícil. Por que é muito difícil? E o que a gente faz? A gente incentiva, a gente pressiona daqui porque estão pressionando de lá. O mercado está pressionando. Então vamos nós, sociedade civil, pressionar aqui de baixo, né? Não queremos fingir que a gasolina veio de fora, inclusive com os preços embutidos aí de transporte, etc. e tal, né? O Boulos fez uma fala muito boa sobre isso no parlamento, tá na hora de ir trazendo esse assunto à tona, tá? Sabe por quê, né? Eu mencionei aí. O Conselho Administrativo, chegando em abril. Esses caras têm que chegar ali, ó, no ponto de pressão, assim, ó. Falar sobre o tema que o Brasil todo discutiu desde segunda-feira, que é a bonitão, Boulos, hein? Nossa senhora. Questão do preço dos combustíveis. E que às vezes foi tratado de uma forma leviana, até demagógica, eu diria. Discutir o preço dos combustíveis a sério é discutir a paridade de preço de importação, a política de preços da Petrobras. O que é essa política? Hoje, aliás, desde o governo Temer, quando Pedro Parente era presidente da Petrobras, se adotou uma política injustificável de equiparar o preço da gasolina aqui no Brasil ao preço internacional. Ou seja, se amanhã explode um poço de petróleo na Arábia Saudita, vai aumentar o preço da gasolina em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, aqui em Ceilândia, no Distrito Federal. É um efeito cascata. Mesmo que isso não tenha nada a ver com o petróleo que chega na bomba dos postos. Doideira, né? Porque daí a explosão de qualquer coisa lá longe, rapaz, gera lucro para o acionista. Uma guerra, né? Uma guerra pode gerar. Porque nessa região também são de muitos conflitos, né? Acho que até a própria Arábia Saudita com o Iêmen, se não me engano, ano passado teve até um míssil atingindo uma instalação da empresa estatal de petróleo lá na Arábia Saudita, né? E era final de semana da Fórmula 1, teve uma discussão se ia ter corrida ou não teve. Acabou tendo corrida, que eu achei até arriscado, né, e errado. Mas, cara, só que entra a questão assim, a gente tem que refinar também esse petróleo, né? A gente tem que ter essa capacidade de fazer esse refino de petróleo que hoje a gente não faz, né? A gente faz uma parte dele. Então... E fora que dizem que o petróleo do Brasil ele é muito mais espesso, muito mais difícil de conseguir trabalhar, e a gente tem que exportar ele. Sempre tem alguma desculpa, né? Isso tem. A explosão acaba sendo boa para alguém? É isso? Paridade com o preço da importação dolarizada, ela só é razoável num país que não seja autossuficiente em petróleo. Num país que precisa importar petróleo. Aí vem o debate, muitas vezes uma crítica não fundamentada que diz não, mas o Brasil não refina o petróleo que produz.
Nós só temos o óleo cru e por isso precisamos importar o refinado. Não é verdade. E mesmo que fosse, as pessoas que dizem isso são as mesmas que querem vender as refinarias da Petrobras, viu? Só queria pontuar fazer isso. os dados para dar base a essa discussão. Nós temos a produção de 3 milhões de barris de petróleo por dia no nosso país, não é? 2,5 milhões é o consumo nacional e 2,4 milhões de barris é o que se refina, é a capacidade de refino nacional. Mais de 90% do refino da gasolina é feito aqui. Nossa, 90% é muito alto. Então, tipo, com essa informação, relativamente, tu tratar o preço da gasolina com o preço internacional é tipo assim, ó, é bizarro, sabe? É muito louco. E mais de 80% do refino do diesel é feito aqui. Então não há qualquer justificativa para se adotar o preço internacional como referência, a não ser o ganho abusivo dos grandes acionistas internacionais da Petrobras. Aliás, 46% dos acionistas da Petrobras, sequer brasileiros, são na Bolsa de Nova York. Tá aí o Boulos explicando para a gente, então, o PPI, né? No governo do Bolsonaro, a gente não tinha e nem poderia ter a menor esperança, né, de que isso fosse mudar. Num governo Lula, a gente tem essa perspectiva, como assim, desculpa, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Que é uma questão de justiça, assim, com a sociedade brasileira, né? Uma justiça histórica até. Não foi fácil para o Brasil alcançar a autossuficiência. Daí a gente joga isso fora para fingir que aqui só tem gasolina importada. A gente joga isso fora em nome de quê? Em nome de quem? Né? O que eu estou ganhando com isso? Não sei, isso é que eu estou me ferrando por causa disso. Você do outro lado também. Ah, mas eu tenho ações da Petrobras. Não, querido, não seja assim. Essa conversa não é contigo. Confia no tio. Essa conversa não é contigo, né? A gente tem no governo do Lula gente que percebe o tamanho desse problema e gente... Cara, eu uma vez entrei numa discussão no Twitter e tal, com essa questão dos dividendos, né? Que era... Aí um cara me falou isso aí, mais ou menos isso, né? Pô, cara, é só tu pegar, tu comprar... Então, as ações da Petrobras e fica ganhando os dividendos. O que tem, né? Pô, as pessoas ficam ganhando os dividendos e tal. Aí tu compra, vai lá e tu fica rico. Aí eu perguntei pro cara, tá, e por que tu não faz isso? Até hoje eu não tive resposta. Sabe? Cara, pô, sabe? Ganho que tu vai ter com as ações da Petrobras em relação ao que tu vai perder pagando mais caro na gasolina, pagando mais caro no alimento, porque se ainda toda a base de transporte do Brasil fosse feita por trem, por água, pelo ar, né, tudo bem. Mas, cara, a maioria do transporte brasileiro é feito em cima de caminhão e carro. Cara, não tem como continuar com essa política de preço, sabe? É muito injusta, cara. Sobe tudo sobe. Gente que quer mudar essa realidade. O presidente da Petrobras, que é o senador Jean Paul Prats, eu gosto muito dele, preciso ter uma gratidão muito grande, porque lá na CPI da Covid, ninguém nem sabia quem a gente era. Ele vai no plenário lá e fala, tô vendo aqui a CPI pelo Meteoro, com a Soraya, que era a senadora de direita lá, Soraya Tronic e tal, né? Então isso foi muito legal. O Jean Paul tem uma carreira sólida no setor dos combustíveis e tal. E é a mesma percepção que a gente tem de um Flávio Dino, de um Silvio Almeida. É o cara certo, na hora certa, no local certo, mas com uma missão que pode ser às vezes um pouco inglória, um pouco difícil, né? Cara, eu achei que fosse bem mais fácil essa questão de mudanças de política. Mas, pra falar a verdade, talvez não seja, né? Então a gente leva, assim, com paciência, mas também com pressão. Porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O presidente da República, ele vai sofrer pressão. O presidente da Petrobras, ele vai sofrer pressão do mercado de lá e da sociedade civil de cá. Tem que sofrer. É assim que tem que ser, né? E a gente tem que ser mais forte que o mercado. É que até abril, nem que o Jean Paul quisesse muito, nem que o Lula quisesse muito, eles poderiam fazer qualquer coisa. Até abril, o PPI fica por aí. Vamos entender por quê.
Valor de combustíveis, tem mais uma informação bem importante, a apuração do Pedro Duran, nosso repórter aqui da CNN. A política de paridade de preços de importação da Petrobras não deve ser alterada até a posse do novo conselho, que está prevista para o mês de abril, como a gente estava aqui falando. A informação foi confirmada por fontes da Petrobras que participaram daquela reunião com integrantes do governo Lula. Segundo eles, não há um esforço fora da curva ou uma proposta milagrosa do governo federal para diminuir o impacto do fim da isenção dos impostos federais sobre gasolina, gás veicular e etanol. E garantiram que a política de paridade de preços está mantida e não deve sofrer mudanças, pelo menos até abril, quando, reitero aqui, o novo conselho deve tomar posse. Beleza. O que mais importava é isso aí, né? Então o PPI, o preço de paridade de informação... Fica até abril. Importação. Informação é outra coisa, o que a gente faz aqui. O preço de paridade de importação, ele continua valendo até que esse conselho administrativo tome posse. Sentou lá essa galera, daí, com sorte, talvez pudessem começar a discutir isso. Então até abril, a gente espera... Fica bem aí. Pianinho. Fica aí. Bem pianinho. Chegou abril, a gente vai ter que começar a encher o saco. Porque, de novo, é o mínimo do mínimo do mínimo das expectativas que eu podia criar em relação a esse governo, né? O mínimo é a queda do PPI. Bom, eu disse aí que a gente espera o Conselho Administrativo chegar para depois tomar a decisão. Então precisamos saber como é que esse Conselho Administrativo chega lá. Quem é que indica esses caras? Né? Da onde vem o Conselho Administrativo da Petrobras? Aí você pode ler o que está no noticiário aí, ó, de final de fevereiro, do Matheus Moreira lá no G1, ó. Então, o ministro de Minas e Energia está definindo indicações para o Conselho de Administração da Petrobras, né? Ainda tá. E aí tem os nomes ali, ó, né? Você tem o presidente da Petrobras, que eu mencionei aqui, Jean Paul, tem que estar no Conselho, pelo amor de Deus, né? É óbvio. Daí você tem lá algumas pessoas do setor, você está vendo que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos está metido no meio e tal. Então tem bastante gente, são perfis variados, né? E há algum temor, há alguma apreensão no ar, Anderson, sobre os interesses dessas pessoas que estão sendo colocadas neste conselho. Isso seria a realidade em qualquer momento da formação de qualquer conselho administrativo que fosse, para qualquer estatal ou multinacional que fosse. Mas nesse momento ainda mais. Porque a gente está lidando com uma regra que é esdrúxula e é recente. Cara. Muito errado. Mas que muitas vezes nos fazem parecer como algo normal e perene. Algo que está aí faz tempo e não pode ser mudado. Né? Quando você for ouvir falar aí na mídia comercial de PPI, parece que o troço sempre existiu. E não é verdade. Não é verdade, veio em 2017. Uma coisa importante para a gente lembrar é o quanto... Eu lembro que um dos fatores de existir o mensalão, PowerPoint, tudo aquilo que a gente já sabe, uma das coisas era falar que a Petrobras só tinha roubalheira e ela não dava lucro, né? E como a gente tratou com uma mídia hegemônica e foi avassalador o que fizeram, né, na comunicação nesse período, e as pessoas até hoje acreditam em muitas coisas sobre a Petrobras, inclusive que ela não dá lucro. Sabe qual foi o último balanço, o de 2022, Álvaro? Ela deu quase 140 bilhões de lucro, líquido, sendo que desses 140 bilhões, foram quase 37 bilhões para acionistas. Nossa senhora, é muito Então, alto. quando a gente está falando de Petrobras aqui, a gente não está falando só do petrolinho, que é uma coisa lúdica, não, a gente está falando de muito dinheiro, a gente está falando de uma máquina. E fora que é um dinheiro que sai daqui do Brasil e vai para outros países, né? Não é um dinheiro que fica aqui dentro, que é reinvestido para criar emprego via Petrobras, alguma coisa assim. De enriquecimento de uma pequena parcela da população nacional e internacional, porque esses acionistas aí eles são invisíveis, eles não têm nome. E a gente está vendo o cabo de força que existe também agora nesse conselho, é para que a gente consiga não perder força na hora dessa distribuição. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, porque eu gosto muito das coisas do dia a dia, Álvaro. Eu estava passando
E eu reparei uma coisa, começou essa discussão de abaixar o valor da gasolina, eu não sei em Curitiba e nas cidades que os nossos amigos do chat moram, mas no litoral de São Paulo, eu passei por Santo São Vicente, o posto Ipiranga em específico, que a gasolina alternava entre 4,50 a 4,70, hoje estão na casa dos 5,40. Uma coisa que é uma explicação que eu não sei o que aconteceu, motivação, me lembrou muito a Black Friday, que como que funciona a Black Friday no Brasil? O produto custa R$5 no início do ano. Quando chega em setembro, ele aumenta para 15. Aí quando chega em novembro, dezembro, a Black Friday, ele abaixa para 9. Você tem a sensação que está pagando mais barato. Eu imaginei que estava acontecendo isso, porque como falou em diminuir, eles aumentaram para aproveitar o máximo de lucro, para quando vier essa diminuição na bomba obrigatório, porque isso é obrigatório, eles já lucraram uns 2, 3, 4 dias. Porque você pensa, ai Anderson, mas vai lucrar 2, 3 dias de bomba, você sabe que isso... Eu conheço um cara... Conheço não, ele não é meu amigo, mas assim, eu fui pesquisar porque eu queria saber sobre combustível, Álvaro. Eu descobri algumas coisas que eu sempre tive dúvida. Quanto de gasolina cabe num posto de gasolina? Quanto que paga por litro? Um posto paga às vezes R$4 por litro de gasolina. Um posto cabe em torno de 20 a 30 mil litros de gasolina lá na parte de baixo. E o que faz baratear essa informação pública? A gasolina, além de ter posto, não estamos falando daquele posto que mistura com água. O que faz baratear a gasolina é quando o dono do posto tem caminhão próprio. Isso faz toda a diferença. O caminhão próprio, me explica. Isso, ele tem o caminhão de combustível para recarregar o combustível do posto, é do próprio dono do posto. Aí ele não tem a manutenção de comprar e alugar um caminhão para trazer gasolina para o posto dele. Isso faz toda a diferença para você ver gasolina nessas diferenças, porque você nunca vê. Tem coisas desesperadoras. Tem um lugar que é 20 centavos mais barato, depois aumenta. Por quê? Eles ficam procurando caminhões também, entre outras coisas, caminhões que têm um preço mais atrativo para eles encherem o próprio posto. Então, isso faz uma diferença. E aí eu conheço um posto que o cara é dono, sei lá, de uns 100 postos de gasolina, então por isso ele tem um caminhão, ele conseguiu comprar um caminhão. Então a gasolina dele é lá embaixo. Então essas variações de preço são coisas malucas, por isso que fala que economia é um papo horrível, não é papo de bar, porque fazem ser de uma forma que não é para ser popular a economia, mas deveria. Porque uma coisa que eu aprendi com o professor Luiz Gonzaga Beluso, meu querido professor Beluso, é economia, pasmem, não fala de dinheiro, fala de pessoas. Esse que é o problema que não se entendeu aqui no Brasil. A economia fala de gestar uma melhor vida social de pessoas. Há quem utiliza a economia só para lucrar, mas aí esse daí é banqueiro, esse daí é outra coisa, fica para outro dia. Isso aí, cara. Pô, uma boa explicação aí sobre a gasolina e... Cara, eu esqueci de dar like nos vídeos. Mas uma boa explicação, cara. Boa, assim, bem importante, né? É isso aí. A gente vai ter que fazer pressão e... pra ver se tenta baixar, cara. Porque isso influencia em muita coisa na nossa vida, né? Isso aí. Boulos tem a fórmula mágica da gasolina ficar barata. Cara, não é fórmula mágica, tá? A gente tá dizendo isso já faz um tempão já. É só acabar com o BPI, caralho. A gente não ganha em dólar, tá? A gente compra a gasolina ou taxa a gasolina em dólar, mas a gente ganha e retira o petróleo do fundo do mar em real, tá? Só pra deixar bem claro isso.